Hoje a gente vai falar sobre a feminilidade, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né? O que é a feminilidade, como é que a gente pode trabalhar essas questões da feminilidade com as mulheres. E aí, para eu começar esse papo, eu me preparei um pouquinho para essa live, li um pouquinho a respeito. Na verdade, é um tema que eu já venho trabalhando na minha prática clínica, nos estudos que eu faço. Esse tema aparece muito, né? A questão da feminilidade, o que é o despertar do feminino, né? Ou como o fortalecimento, né, dessas questões do feminino para as mulheres. E aí, quando eu fui dar uma verificada, assim, falei, deixa eu ver esse termo na mídia, né, nos dicionários, o que as pessoas trazem a respeito desse termo, né, da feminilidade. E aí eu peguei aqui, ó, vou ler para vocês o conceito de dicionário, né, então o significado da palavra feminilidade. Então o dicionário nos traz dois significados. O primeiro, em relação a um substantivo, então feminilidade é um substantivo feminino. E o que isso quer dizer, né? O que significa? É a qualidade ou caráter de mulher, atitude feminina, tá? Então é muito voltado realmente aí à mulher, ao sexo feminino, né? Então o jeito de ser, a atitude, né? Então como que é o feminino, né? E aí tem uma outra definição de dicionário também, um outro significado, que ele é feito por metonímia. Então eles, quando se referem a metonímia, eles falam, se refere também ao conjunto das mulheres ou ao sexo feminino no geral. Então quando você tem um grupo de mulheres, né, um conjunto de mulheres, você também está falando sobre feminilidade. Eu não vou entrar muito nessas questões de gênero e tudo mais, porque não é o intuito, né? E eu não acho também que a gente precisa definir coisas que são de mulher e coisas que são de homem, né? Coisas do universo feminino e coisas do universo masculino. Eu acho que não é necessário, porque hoje em dia a gente tem muitas mulheres que estão em posições, em cargos, vamos dizer assim, profissões que antigamente eram profissões muito mais masculinas, e hoje temos mulheres que estão à frente desses cargos e estão levando isso numa boa, né? E acho que uma coisa muito importante que a gente também tem que pensar é que mesmo que a mulher assuma uma profissão, um cargo que anteriormente ele era muito mais designado para os homens, né? Que as pessoas falavam, isso é masculino, isso é feminino. Hoje em dia temos muitas mulheres em cargos de liderança comandando muitos homens, né? Mesmo elas estando nessa condição, elas podem ser femininas, né? A gente ainda tem muito a questão do cuidado, da delicadeza, da capacidade de organização, de visão além do que está na nossa frente, né? Então a mulher tem essa capacidade de enxergar mais à frente, de agregar, de entender as diferenças e trabalhar melhor essas diferenças, né? Eu acho que isso está dentro da feminilidade. Independente do cargo que essa mulher vá assumir, da função que ela tenha na vida, mesmo que seja uma função mais dura, de um cargo alto de liderança que tem que comandar muita gente, por exemplo, ela exerce isso de maneira feminina, ela consegue exercer a sua feminilidade, né? E aí, eu queria falar um pouquinho com vocês, por que eu resolvi fazer essa live falando da feminilidade? Além de eu fazer isso porque eu tive pedidos a respeito disso, esse é um assunto que eu venho estudando bastante. Eu venho estudando muito, na verdade, isso na prática, né? Eu venho observando. Eu acho que eu, por exemplo, sou uma pesquisadora, eu faço pesquisa, e eu acho que o bom pesquisador é aquele que observa, que usa a sua criatividade, mas que, acima de tudo, observa os fenômenos que vão acontecendo à sua volta. E eu fico treinando isso, eu fico treinando a minha observação para ver se eu descubro alguma novidade. E o que eu descobri ao longo do tempo, que eu venho descobrindo com as mulheres que eu atendo no meu consultório, das mulheres que participaram da minha pesquisa de doutorado, das mulheres que eu observo nos atendimentos que eu faço no NCI, né, nos estágios que eu faço supervisão. Eu venho observando muito que
essas mulheres que começam a fazer um trabalho corporal, e um trabalho corporal que tenha uma questão do feminino envolvido, e aí eu falo muito da questão da reabilitação do assoalho pélvico, reabilitação quando existe uma disfunção, mas também mulheres que vão porque elas querem prevenir, elas querem se conhecer melhor. Então, quando a mulher começa a trabalhar o corpo dela, e o foco desse trabalho muitas vezes está na região da pelve, ela acaba tendo aí uma reconexão com o feminino. Ela acaba desenvolvendo um pouquinho mais a sua feminilidade. É difícil a gente comprovar isso cientificamente, né? A não ser estudos qualitativos. Mas o que eu venho fazendo, e que eu acho que isso também é ciência, que eu acabei de falar para vocês, o papel do pesquisador é observar. Eu venho observando que as mulheres que começam a fazer um trabalho corporal voltado para a região do corpo, no meu caso a pelve, né, que começa a entender melhor sobre o funcionamento do seu corpo, que entende as funções e começa a usar essa região do corpo que não estava trabalhada anteriormente, essa mulher, além de melhorar as funções fisiológicas, orgânicas, ela tem um despertar da feminilidade. Isso é muito interessante. Eu ainda pretendo pesquisar isso mais especificamente, mas por enquanto eu estou na observação e na conversa. Conversei já com algumas mulheres a respeito disso. Falei, olha, você que está fazendo agora um trabalho voltado para o assoalho pélvico, para a região pélvica, o que você sente, né? E elas falam, são várias as melhoras que ela tem. Elas falam que elas percebem que melhoram o controle urinário, que melhoram a sexualidade, que melhoram a postura e a estética, né? O abdômen fica mais ativado, então a postura fica mais bonita, o corpo fica mais bonito. E elas falam que alguma coisa a mais acontece com ela. Muitas referem isso. Olha, eu tô me sentindo melhor. Muitas que estavam, por exemplo, entrando na menopausa, na fase do climatério, ou até já no começo da menopausa, elas relatam que fazer um trabalho corporal fez com que elas não se sentissem mais velhas, sem alguma função, porque muitas mulheres, quando entram na fase do climatério, elas passam a se sentir um pouco menos prestigiadas, elas começam a prestar atenção na questão do envelhecimento, das alterações corporais que acontecem, né? Então, às vezes a pele está diferente, começam a aparecer os cabelos brancos, o corpo toma uma forma diferente e ela vai se sentindo menos feminina, ela vai ficando mais desleixada. A partir do momento que ela começa a fazer um trabalho corporal que tem como foco o assoalho pélvico, o corpo feminino, e a gente começa a falar sobre isso e resgatar essas situações, essa mulher volta a se sentir feminina. Eu ouvi vários relatos a respeito disso. Então é muito interessante a gente perceber que essa feminilidade ela pode ser resgatada e ela pode ser trabalhada, né? Então a mulher pode ter estratégias que tragam de volta a sensação do feminino, do bem-estar, dela se sentir bonita, desejada. Então, algumas mulheres falam pra mim, olha, era como se eu tivesse adormecida, né? Como se eu tivesse morta, vamos dizer assim. E eu comecei a trabalhar meu corpo, eu comecei a prestar atenção em mim, eu comecei a cuidar de mim e parece que eu renasci. Que eu estou de novo com essa energia pulsando, eu estou de novo me sentindo uma mulher desejada, uma mulher poderosa, né? Lógico que isso não é de um dia para o outro, isso é um processo que vai acontecendo e eu acho que é interessante que não seja realmente de um dia para o outro, que seja um processo, porque quando você começa a fazer algum tipo de abordagem que envolve o autocuidado, isso envolve mudança de comportamento, né? Eu falei já numa live anterior sobre mudança de hábito, né? Então eu acho que pra gente mudar um hábito a gente precisa de uma regularidade, a gente precisa entender, estudar, se informar e ir fazendo essas mudanças ao longo do tempo, né? E então esse processo acontece lentamente, mas ele acontece. Então é muito possível, sim, a gente despertar a nossa feminilidade através do autocuidado. Esse é um dos objetivos
trabalho que eu faço, por exemplo, na ginástica feminina, né? Então, a organização das aulas de ginástica feminina, ela é feita de forma, em primeiro lugar, a levar informação para as mulheres. Então, as mulheres que participam, elas vão primeiro entender sobre o corpo delas, né? Então, quando a gente fala de assoalho pélvico, ainda tem muitas mulheres que não conhecem essa região do corpo, que nunca sequer tocaram, olharam. Então, levar essa informação num primeiro momento é importantíssimo. Então, do que eu estou falando? Onde está localizada essa estrutura? Para que ela serve? Como ela funciona. Então a gente apresenta, a gente ensina, né? A gente troca informação e a gente vai dando ferramentas para que essa mulher possa, ao longo do tempo, reconhecer essa região do corpo, entender o funcionamento dessa região do corpo de maneira isolada no primeiro momento e depois começar a integrar essa região do corpo às posturas, à respiração, aos movimentos do dia a dia, a alguns exercícios específicos com desafios. Então esse é mais ou menos o trajeto que as mulheres que fazem ginástica feminina comigo percorrem. E quando elas percorrem esse trajeto, quando elas estão já na fase mais final, essa questão da feminilidade aparece. Então elas conhecem melhor o corpo, elas conseguem ativar melhor algumas regiões do corpo que estavam adormecidas, começam a inserir esse tipo de exercício, esse tipo de atitude no seu dia a dia. E essa mulher vai ficando mais feminina. Muitas vezes eu reparo que isso acontece no consultório. Ao longo do tempo, elas começam a aparecer com um cabelo novo, com uma maquiagem nova, com uma roupa diferente, um jeito diferente de falar, de se comunicar. Porque elas estão mais seguras e elas conseguem exercer melhor essa feminilidade. Elas estão se sentindo mais bonitas, mais confiantes, com uma melhor autoestima. Isso vem do autocuidado, né? Então, quando eu falo de autocuidado, hoje eu queria trazer algumas informações para vocês. Eu já falei muito nas minhas lives sobre a ginástica feminina. Eu gosto sempre de falar novamente, porque muitas pessoas ainda me perguntam. Mas hoje eu queria trazer algumas informações novas para vocês. Então, logicamente, eu estou falando de autocuidado. Quando eu falo de autocuidado, eu quero que vocês pensem, logicamente, em incluir exercícios do assoalho pélvico na rotina de vocês. Eu falo muito disso porque é a minha área e eu sei que isso é importante. Então, assim, logicamente que eu vou sempre falar disso, mas hoje eu queria trazer para vocês algumas dúvidas em relação ao autocuidado, e o autocuidado envolve despertar a feminilidade, em relação ao autocuidado que as mulheres têm que ter nas diferentes fases da vida, tá? Então, assim, eu quero listar para vocês aí essas fases da vida da mulher. Então, quando eu penso numa mulher, eu vou dividir aqui o ciclo de vida dela em 3 fases, tá? Então, eu vou ter a fase da menarca, que ela vai entrar na puberdade e ela vai entrar no período reprodutivo dela. Menarca, para quem não sabe, é a primeira menstruação. Então vamos pensar numa menina que menstruou a primeira vez. A partir daí, ela vai ter ovulações regulares e ela está na sua fase reprodutiva, né? Depois da fase da menarca, né, quando ela entrou na puberdade, vem a fase reprodutiva da vida adulta. Então, normalmente um pouco mais para frente, quando tudo acontece como um planejamento, sem nenhum acidente de percurso aí, né? Porque, lógico, a partir do momento que a menina engravidou, que ela menstruou, ela pode engravidar. Mas vamos pensar numa trajetória de vida que vai acontecer de acordo com o planejamento. Então, a menina tem a menarca, ela menstrua, ela vai entrar na fase reprodutiva. Quando ela estiver na vida adulta, que ela vai desejar, planejar, ela vai poder engravidar, né? Então, ela vai ter que ter cuidados específicos nessa fase. E depois que acaba a fase reprodutiva, a gente tem uma terceira fase, que é a fase não reprodutiva, que é após a menopausa, onde ela passa a não ovular mais, o estrogênio cai e ela não pode mais engravidar e ter filhos, né? Então, a gente pode dividir essa fase da vida da mulher em 3 fases, né? 3 fases da vida da mulher: a fase da puberdade e a fase do envelhecimento, que é a fase não reprodutiva, né? Que acontece? Se a gente for pensar nessas 3 fases,
em todas elas existe uma grande transformação no corpo da mulher, né? Então, na menarca, que ela vai menstruar a primeira vez, a menina vai começar a experimentar as menstruações. Muitas vezes ela vai sentir cólica, ela vai ter algumas alterações corporais no período pré-menstrual. Às vezes ela pode ficar mais inchada, mais chatinha, assim, mais irritada. Então ela começa a perceber que o corpo dela muda, né, ao longo dos ciclos dela. E ela vai ter que lidar com essa nova situação. Ela vai ter que se preocupar, se ela já tem uma vida sexual ativa, ela vai ter que se preocupar com métodos anticoncepcionais. Ela vai ter que cuidar do próprio corpo quando ela começar a ter relações sexuais, inclusive para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. E aí, por que eu tô falando disso, gente? Porque quando eu falo de autocuidado, eu até deixei aqui. Então, assim, da menarca, quando a menina menstrua, ela já deveria ser encaminhada para um ginecologista, fazer a sua primeira consulta, para receber essas orientações, para avaliar se está tudo bem, como é que está acontecendo, e ela começar a criar o hábito desses exames rotineiros, tá? Então, uma primeira avaliação ao ginecologista é recomendada quando essa menina tem a sua primeira menstruação. Caso atrase e ela veja que todas as amigas já menstruaram e ela já passou dos 15, 16, 17 anos e não menstruou, é bom que ela faça uma consulta também para verificar se tá tudo correto ou se tem algum probleminha acontecendo, tá? Então, assim, o primeiro autocuidado, a primeira consulta ao ginecologista. Semana passada eu fiz uma live com a Carla Oda falando um pouquinho sobre a ginástica feminina e ela me perguntou quando que seria o ideal a gente começar. E a gente fala muito da questão de que começar a trabalhar o assoalho pélvico na gestação, mas eu acho que a gente poderia começar a pensar também que essa menina que foi ao ginecologista, que está menstruando a primeira vez, que daqui a um tempo pode começar a ter uma vida sexual ativa, seria interessante ela conversar com um fisioterapeuta especialista, entender como é o corpo dela, conhecer o seu assoalho pélvico. Eu acredito que isso seria de extrema importância, porque quem se cuida, quem se conhece, tem maiores chances de se respeitar, né, de se valorizar. Então, acho que a gente tem que começar a levar essa informação do assoalho pélvico antes do que a gente vem fazendo atualmente, tá? Então, entre a menarca e os 30 anos de idade, o que a mulher vai fazer? Ela vai fazer consultas anuais ao ginecologista, ela vai colher o Papa Nicolau, tem que colher anualmente. Ela pode ser que faça ultrassom vaginal e autoexame de mama, ultrassom vaginal, endovaginal. Logicamente que isso que eu tô falando, gente, vai depender muito de cada mulher. Então, o médico vai ser a pessoa indicada para verificar qual exame que deve ser feito. Mas, no geral, é isso que se faz. E o autoexame de mama todas as mulheres devem fazer, tá? Então, até os 30 anos é mais tranquilo. Logicamente que se essa mulher engravidar, ela vai ter alguns outros exames e o corpo dela, mais uma vez, vai sofrer transformações. Então, se a gente for pensar da mulher no período reprodutivo, vida adulta, que vai ser mãe, ela vai ter uma nova avalanche de mudanças ali no corpo, porque são muitos hormônios que vão entrar em ação ali quando ela engravida, e esses hormônios causam repercussões no corpo todo. Então ela vai ter alterações vasculares, alterações da parte respiratória, alterações musculoesqueléticas, que eu como fisioterapeuta trabalho bastante. Então ela tem alterações de postura, de propriocepção, que é a sensação que ela tem do corpo, né? Ela tem alterações da drenagem, então ela tem uma tendência a ter mais edema, e o assoalho pélvico dela vai ser muito sobrecarregado. Então, assim, muitas grávidas têm incontinência urinária, principalmente no terceiro trimestre, cerca de 1/3 das grávidas têm, e esse é o momento que elas devem procurar a fisioterapia, porque se o assoalho pélvico delas está falhando, vamos dizer assim, num período, tudo bem que ela tá grávida, vocês podem falar, mas ela tá grávida, tá carregando muito peso ali, normal que o assoalho não dê conta. Sim, não é que é normal, é comum, mas isso nos mostra que o assoalho não deu conta num momento de instabilidade. Então essa mulher, ela vai ter mais chance de ter incontinência no futuro, quando, por exemplo, ela entrar na menopausa, tá? Eu recomendo para todas as gestantes fazer um acompanhamento com um fisioterapeuta especialista, com um foco muito importante no assoalho pélvico, tanto para prevenção de disfunções, como para essa gestante saber se posicionar
atuar de forma ativa no trabalho de parto. Faz muita diferença, eu atendo isso muito no consultório e eu vejo que as gestantes que fazem fisioterapia são muito beneficiadas, tá? Mas, se não der para fazer, para aquelas que têm perda urinária durante a gestação, eu acho que é muito recomendado, tá? Aí eu separei aqui para vocês outra fase da vida, né, outra década, que a gente tem alguns exames também que a gente precisa fazer. Então, entre os 30 e 40 anos, a mulher vai continuar fazendo aquele check-up que eu falei para vocês até os 30, mas ela vai ter que ter um cuidado um pouquinho maior com as mamas e com o útero, porque nessa faixa etária a gente tem uma incidência maior de câncer de mama e câncer de útero, tá? Então, para quem tem histórico de câncer de mama, muitas vezes o médico vai pedir que se faça uma mamografia já com 30 anos, tá? Quem tem já histórico na família. Quem não, pode fazer a primeira aos 35 e depois vai fazendo conforme a indicação do médico, tá? E o Papa Nicolau tem que continuar e muitas vezes exames de colposcopia, isso tudo que o médico vai pedir para vocês, mas tem que manter a regularidade no check-up, tá? Aí, quando a mulher tá na década dos 40, 50 anos, né, já ficou um pouquinho mais velha, o que ela vai ter que fazer? Ela vai continuar fazendo esse check-up que eu falei para vocês, as mamografias normalmente vão ser anuais, ultrassom de mama, o Papa Nicolau continua, o ultrassom endovaginal, só que entre 40 e 50 é a fase que ela pode já estar a partir dos 45, né, a gente espera, ela já pode entrar no climatério, já pode começar a ter alteração hormonal, e aí ela precisa fazer a densitometria, ela tem que tomar um cuidado maior com a parte óssea, tá? Então, a gente tem que entender que precisa acompanhar com o médico para não esquecer de fazer esses exames. Então, assim, outra coisa que essas mulheres podem fazer entre 40 e 50, além da densitometria, né, desse cuidado extra em relação à osteoporose, é já começar a prestar atenção no perfil hormonal, tá? Então, tem muitas mulheres que começam a sentir já os primeiros sintomas do climatério, então tem que ir ao médico e fazer acompanhamento da parte hormonal. E aí, gente, depois dos 50, então vamos pegar nessa mulher pós-menopausa, né? Então, o que acontece? Conforme essas mulheres vão entrando na menopausa, existe uma diminuição do risco de câncer de útero. Olha que coisa boa, tem coisa boa, né? Então, normalmente, recomenda-se o Papa Nicolau anual até os 65 anos. O Ministério da Saúde, até os 65 anos, recomenda, principalmente se a mulher tem vida sexual ativa, tá? Se não, o médico também vai personalizar isso, vai individualizar. Eu tô dando uma ideia do geral. A partir dos 65, o médico pede o Papa Nicolau. Se ele vem normal, às vezes ele faz um período, ele pula 3 anos até o próximo. Então, a necessidade desse Papa Nicolau tão frequente diminui conforme o envelhecimento. Agora, o câncer de mama não. Então, a atenção com as mamas, ela tem que ser ela continua sendo muito importante porque a incidência aumenta com o passar do tempo, tá? Então, essa é uma outra diferença. E aí, gente, quando a gente pensa, então, né, nessa mulher da menopausa, eu falei pra vocês, então, que conhecer o assoalho pélvico na adolescência, na puberdade, seria maravilhoso. Se não conheceu, a gestação é a próxima oportunidade de conhecer e começar a exercitar, porque é uma fase da vida que ele sofre uma sobrecarga e a gente tem que tentar equilibrar isso para não ficar com nenhum déficit mais para frente. Se não aprendeu na puberdade, nem na vida adulta, período reprodutivo, tem que tentar aprender pelo menos quando estiver chegando perto do climatério da menopausa, tá? Porque vai ser uma nova fase que esse assoalho pélvico vai ser sobrecarregado. Por quê? Porque a gente não tem mais o estrógeno ali para ajudar. Porque muitas vezes a gente ganha um pouquinho de peso. Então, sobrepeso é fator de risco para a disfunção do assoalho pélvico. Que mais? Eu não vou ter lubrificação tão boa ali naquela região. A circulação vai estar menor. Então, eu preciso... Se eu não conheço o assoalho pélvico até o meu climatério menopausa, eu preciso conhecer. E eu sempre falo que nunca é tarde, tá? Então, assim... Não é tarde, não adianta falar, agora eu já tô velha, já, sabe, passou do tempo, não vou mais aprender. Não, a gente sempre consegue melhorar, tá? Nunca é tarde. Lógico que quanto antes, melhor. Por isso que a gente vem fazendo essas lives, vem divulgando essa informação. Essa semana eu encontrei com as alunas do curso de ginástica feminina, a gente fez um encontro pelo Zoom, algumas delas, do curso online.
E foi uma reunião muito bacana. A Silvia tá aqui, a Silvia Bertola tava junto com a gente lá, eu vi que ela entrou. E eu adorei conversar com elas, né? E uma fala que elas trouxeram foi assim, por que não falaram disso antes? A Silvia foi uma que falou, por que não falaram isso antes pra gente, né? A gente tinha que ser informado disso antes. Essa informação não tá correndo do jeito que deveria. Então, assim, essas lives que a gente faz tem o intuito disso, né? A Paula tá falando que quer o meu livro. Tá bom, pode deixar, preciso pedir mais pra editora. Eu vou pedir, vou fazer uma propaganda quando eu pedir, tá, Pauletes? Pode deixar. Então, assim, a gente tem que divulgar essa informação. Nunca é tarde, mas o quanto antes, melhor, tá? E lembrando, então, que essa mulher, quando ela chega na fase da menopausa, ela tem um aumento do risco de câncer de mama, a parte do útero fica mais tranquila, não que ela tenha que desencanar totalmente, né? Ela tem que fazer, mas ela vai ter uma necessidade menor de acordo com o que o médico dela vai acompanhar. Lembrando que isso que eu tô falando é pro geral, mas que a gente precisa individualizar, tá? A Dani tá falando aqui, as ginecologistas deveriam indicar a ginástica íntima para todas as fases. Isso, exatamente, Dani. A Filó é um livro também. Eu vou pedir na editora, gente. E eu acho, sim, isso que eu acabei de falar, né? Que eu acho, assim, quando a menina menstruou, teve a menarca, ela entrou na puberdade, ela tá entrando na vida reprodutiva, ela já vai ter alterações ali corporais. Muitas vezes ela vai ficar chateada, ela vai ter cólica, ela não sabe lidar direito com isso. E às vezes a mãe também não sabe lidar, porque a mãe não é da área, né? Então eu acho assim que o profissional de saúde, o ginecologista, o fisioterapeuta, até os psicólogos que trabalham, tem que levar essa informação, né? De repente encaminhar para quem é da área, quem consegue explicar isso de maneira mais fácil, mais didática. Então, assim, uma das minhas missões, vamos dizer assim, que eu tomei isso para mim, eu gosto muito disso, é levar essa informação. A ideia agora é que essa informação seja o quanto antes, né? E eu tô com foco, logicamente, nas mulheres mais velhas agora. Muitas não tinham essa informação, né? No meu doutorado, eu teve um dos grupos que 100% das mulheres não sabia o que era, né, o assoalho pélvico, e aí elas passaram a saber, e quando a gente está falando agora, né, o tema da live é a feminilidade, elas passaram a conhecer, passaram a se conectar com essa região do corpo, e isso despertou o feminino dessas mulheres. Eu falo isso, gente, se alguém quiser ler a minha tese de doutorado, ela tá aberta na biblioteca da universidade. Eu posso enviar também, que eu tenho o PDF. Os relatos das mulheres são maravilhosos, então a gente consegue perceber isso, essa potência de desenvolver essa feminilidade quando você começa a olhar para o seu corpo, a trabalhar o seu corpo e a resgatar coisas que estavam adormecidas lá dentro, né? Era um tabu sim, e isso aparece nos relatos também das mulheres. Principalmente, gente, quando a gente começa a falar do assoalho pélvico, quando a gente pensa, né, no assoalho pélvico, as funções principais de sustentação de órgãos, de controle de continência e sexualidade, quando a gente chega na parte da sexualidade, aí o tabu é maior ainda. Elas têm medo de falar, né? Elas têm medo de relatar algumas coisas, porque, imagina que eu vou ficar falando disso. Tem paciente minha que é mais velha e que fala, eu não falo isso na minha casa, porque imagina, se meu filho me ouve falar disso, vai achar que eu sou tarada, sabe? Essas coisas. Então ainda existe, quando a gente fala de sexualidade e a gente fala do corpo feminino, de trabalhar o corpo feminino, ainda existe preconceito, ainda existe tabu. Lógico que tem muitas pessoas que acabam usando essa prática, né, da ginástica feminina, do trabalho do assoalho pélvico, de maneira mais marqueteira, para vender algo mais erótico, mais sensual. Não que eu seja contra, gente, tá? Mas eu acho que a gente também pode falar da sexualidade como parte da saúde, como algo muito natural. Não precisa ser pornográfico, né? Mas normalmente as pessoas, principalmente as mais velhas, elas associam a sexualidade à pornografia, à vulgaridade. Um tanto por conta da nossa cultura e outro tanto porque também tem alguns profissionais que se posicionam dessa forma, né? Então, assim, um cuidado que eu tomo muito grande
quando eu falo aqui para vocês, que eu fico me expondo, é levar esse conteúdo de maneira séria, de maneira responsável, falando numa linguagem adequada, porque nessa linguagem eu atinjo todo mundo, mas eu atinjo com classe, sabe? Com educação, sem agressão, levando informação. Tá? Eu não preciso chocar, ser vulgar para que as pessoas prestem atenção em mim. Pode ser que prestem muito menos atenção em mim do que quem está sendo vulgar, mas eu prefiro levar essa informação de maneira séria, consciente, porque eu sei que ela vai chegar e vai chegar para as pessoas certas, e essas pessoas elas vão repercutir, elas vão multiplicar o que eu estou falando, né? Então, quando eu falei com as meninas do curso essa semana pelo Zoom, elas estão sendo minhas multiplicadoras. É muito legal. Eu falei, gente, ó, vocês estão falando que ninguém conhece o assoalho pélvico, vocês também precisam. A gente está falando para todo mundo, a gente está fazendo propaganda do curso, a gente está falando do assoalho pélvico. Então, assim, quando você faz uma coisa bem feita, por mais que essa coisa vá crescendo devagar, ela vai se consolidando e a seriedade vai dando respaldo, né? E aí, gente, que eu queria falar pra vocês, né? Então a gente tá falando dessa coisa do resgate da feminilidade, que acontece, eu garanto pra vocês que quem começa a trabalhar o assoalho pélvico, começa a fazer um tipo de exercício, seja ele ou a reabilitação no consultório, ou no meu caso a ginástica feminina, eu garanto pra vocês que quem começa a trabalhar essa parte do corpo de maneira consciente, com uma frequência adequada, prestando atenção no que tá fazendo, desenvolve a feminilidade. A gente acaba despertando algo diferente. Para as mulheres que estavam com essa parte do corpo adormecida, isso aparece de maneira mais evidente. Quem já é fisicamente ativo, já faz exercício, mesmo assim presta atenção que vai dar diferença, tá? Porque por mais que a pessoa seja ativa fisicamente, por exemplo, a Paula faz musculação. Quando você usa o teu assoalho pélvico nos exercícios de musculação, primeiro que a mecânica do movimento acontece de maneira mais integrada, porque o assoalho pélvico está no centro do corpo, ele está conectado aos abdominais ali profundos, que são estabilizadores do tronco. Então você consegue executar o movimento da musculação melhor quando você ativa o assoalho pélvico. E você melhorar as propriedades dessa musculatura, a circulação, a resistência, a força e a coordenação do assoalho pélvico, vai fazer com que você tenha ele melhor trabalhado, tanto para as funções fisiológicas de evacuação, micção, como para a sexualidade. E também quando você faz, como eu faço na ginástica feminina, integrando a postura, a respiração, você desenvolve essa questão da autoestima, da feminilidade, tá? Deixa eu ver o que mais que o pessoal perguntou. Aqui, a Cláudia tá perguntando: oi Cláudia, que bom que você tá aqui. Ela perguntou se tem idade para começar esses exercícios. Não tem idade, tá? Eu tava querendo inclusive que as meninas mais jovens começassem. Normalmente comigo, o que acontece na prática? As mulheres começam na gestação, porque elas vão fazer um trabalho corporal comigo no consultório, eu falo sobre o assoalho pélvico e elas mantêm isso lá pra frente. Ou as mulheres que estão entrando no climatério, 40 a mais, muitas estão participando no meu curso da ginástica feminina online, estão começando a fazer isso agora. Então assim, não é nem cedo nem tarde, sempre que for possível é bom começar, tá? Quanto antes melhor, mas se não começou antes, não é porque eu tô mais velha que eu não vou começar, tá? A Neide falou aqui, ó, depois que comecei a fazer a ginástica, me sinto mais nova, mais gostosa. A Neide é uma graça. E é visível como ela evoluiu. Ela passou por um procedimento cirúrgico bem sério, né, Neide? E ela se recuperou muito bem. E ela, assim, é das alunas top ali da turma. E eu sinto essa questão da feminilidade nela. Ela tá falando aqui, você viu que ela falou que ela se sente mais nova e mais gostosa, né? Falou bem, mas eu sinto ela poderosa. Isso que eu tô falando, gente, que eu percebo que as pessoas começam a fazer atividade e essa feminilidade desabrocha. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. A Paula falou que fica mais difícil, muito mais difícil. A Paula falou da musculação. Então, para você fazer o assoalho pélvico junto com os movimentos da musculação, por exemplo, você precisa de muito mais concentração. Não dá para fazer, sabe aquela coisa de fazer o exercício e ficar olhando pro bonitão ali do lado? Não acontece. Você precisa focar na respiração, precisa ativar junto do momento da força. Então, o exercício ele é mais difícil e ele é mais eficaz, tá? A Neide falou que melhorou a postura e a saúde também. Sim, com certeza. Ela fazer esses exercícios com regularidade melhora tanto a saúde como a postura. E a Norma tá falando que nunca é tarde, que ela quer.
Vai fazer, Norma. Ah, a Paula falou que alivia a lombar. Então, essa coisa da ginástica feminina melhorar a postura, que foi algo também que as alunas do curso de online falaram quando a gente fez a reunião essa semana, que elas perceberam muita mudança na postura e assim, acho que todas elas falaram que estão com o abdômen mais bonito, né? Que é algo muito perceptível. E é perceptível porque elas estão ativando mais o abdômen, com certeza. E aí essa questão que a Paula falou, de aliviar a lombar, tem total relação com uma melhor ativação do abdômen. A gente sabe que os músculos estabilizadores de tronco, os abdominais mais profundos, transverso do abdômen, e mesmo os outros, né, e os músculos ali da coluna, eles têm conexões com o assoalho pélvico e com a parte respiratória. Então, na ginástica feminina, a gente trabalha o assoalho pélvico conectado sempre à respiração e aos músculos estabilizadores de tronco. Então, quando você começa a fazer isso aí com mais naturalidade, né, porque no começo é difícil, a gente tem que aprender como fazer. Quando a gente aprende e começa a aplicar isso no dia a dia, a gente tem menos dor nas costas, com certeza. A postura fica mais bonita, o abdômen fica mais bonito esteticamente, mas não é só a estética, a funcionalidade também é boa, porque o abdominal, ele tá na parede anterior aqui do tronco. Então, uma das funções dele é justamente proteger a coluna. Se eu tenho uma barriga fraca, a minha coluna, ela tem que trabalhar muito para sustentar esse abdômen frouxo, né, fraco. Quando eu tenho uma parede abdominal bem trabalhada, funcionando bem, eu tenho ali uma ajuda para os meus músculos posteriores, eu não sobrecarrego tanto a minha coluna. Então isso que a Paula falou tem total relação com o que acontece com o corpo de quem pratica mesmo, tá? Acontece mesmo. Aqui, ó, a Mari respondeu, tá, gente? Do dia 28 de dezembro ao dia 1º de janeiro de 2021. Então, 28 de dezembro de 2020 a 1º de janeiro de 21, a gente vai ter essas aulas aí da Semana da Mulher Mais Feminina. Vamos aproveitar que estamos na pandemia, que não vai dar para fazer grandes baladas e grandes festas. Vamos usar esse período aí para aprender um pouquinho. As aulas não são longas, é fácil de acompanhar. E aí, quem sabe isso serve de estímulo para a gente começar o ano que vem com uma nova meta, pensando no autocuidado, pensando em nos tornarmos mulheres mais femininas, mais poderosas, não é? A Paula falou que vai arrasar na Uro. Vai arrasar. A Paula é futura fisioterapeuta, vai mandar bala lá na disciplina de urologia. Então é isso, gente. Queria convidá-las para participar da semana. Vão se inscrevendo antes, tá? Vai ser no dia 28, mas vocês já podem começar a se inscrever para participar das 3 aulas gratuitas que vão acontecer no final de dezembro até janeiro do ano que vem. E que isso sirva, eu espero do coração, que isso sirva como um motivador para vocês desenvolverem mais o autocuidado, trabalharem mais a mulher que tem dentro de vocês, né? Despertar esse feminino, o autoconhecimento e a autoestima. Com certeza vai ajudar muito. Obrigada, gente. Tchau. Até semana que vem.